Como é que essas pessoas que trabalham no Senado nunca visitaram um viveiro? Como é que a gente vai trabalhar gerenciamento de resíduos se essas pessoas estão descartando todo esse material de forma equivocada, sem pensar na saúde do trabalhador? Boa tarde. Bom dia ainda, oficialmente. Bom dia. Bem, o Projeto Viveiro do Senado é um oásis em Brasília. Como é que é o Viveiros dentro dessa cidade planejada, cidade modelo, padrão para o Brasil? Deixa eu só voltar um pouquinho, né? Eu estou chegando do Viveiro agora, né? Nós estávamos tendo uma atividade educativa, né? De formação de jardineiros para combate ao mosquito da dengue nas dependências do Senado. Aqui em Brasília, a chuva retomou agora, dá aquele veranico clássico, a população de mosquito explode, então a gente espera que logo em seguida venha problema com a dengue. A gente estava fazendo essa atividade lá. Esse espaço, né, a gente vive nessa correria por conta, em parte, de um sucesso alcançado, um relativo sucesso alcançado, mas eu estou no Núcleo de Responsabilidade Social do Senado, Chico, há 6 anos. E, quando eu cheguei, o que me passaram foi o seguinte: olha, a tua equipe é essa e a pessoa a quem você vai suceder é esta aqui. Então, naquele momento, eu percebi que eu era um gestor que não poderia reclamar de herança maldita. A pessoa a quem eu estava sucedendo, uma pessoa de extrema competência, um trabalho brilhante que tinha feito à frente do núcleo, e a equipe, né, a Dani lá à frente da área de sustentabilidade ambiental, a equipe que dispensa comentários, uma equipe aguerrida, fantástica, que já vinha da militância na área ambiental, então já tinha paixão pelos objetos com que a gente lidava, né? O viveiro sendo um deles. E aí eu estava no paraíso, né, mas nem tudo tem assim um roteiro tão feliz. Porque logo em seguida, depois, ali em 2020, veio a pandemia. Eu fui apresentado à minha equipe e, de repente, o país inteiro fecha. Ninguém podia encontrar ninguém pessoalmente, né? Vieram todas as restrições sanitárias. Todo mundo entra naquela paranoia de sobreviver. Nós passamos a nos comunicar apenas remotamente, era um desafio extraordinário que ninguém tinha vivido antes, aquela história do Paulo Freire, né? Não se burocratizar mentalmente, porque, aparentemente, a burocracia já tinha resolvido parte do que eu ia administrar, era só uma continuidade. A gente estaria na zona de conforto. Mas o que acontece é que os desafios trazidos pela pandemia obrigaram a gente a dar aquela sacudida, né, Dani? Os desafios, a gente meio tonto ali, sem saber como era que ia lidar com aquela situação de conflito. E aí, quando a gente vai conduzindo o processo durante a pandemia, aí entra o viveiro na história, né? Como é que ele ressurge? O viveiro tem já tinha uma história de 10 anos. Né? Nós já tínhamos uma edificação sustentável, nós já tínhamos uma área de produção de mudas muito bem estabelecida, já tínhamos programas de conexão com algumas comunidades externas e internas do Senado. Nós começamos a observar a degradação dos processos de trabalho. Um dos principais, a questão da coleta seletiva. As pessoas começaram a se acidentar feio na área de triagem. Então, assim, começa basicamente por aí. A necessidade de reformular, de fazer uma ressignificação da área do viveiro do Senado. A gente começou a ter desafios que eram muito sérios, inclusive para a imagem do Senado, né, que a nossa preocupação era começar a embalar tudo o que nós tínhamos em termos de repositórios e boas experiências e fazermos a comunicação. Então, nosso foco era num plano de comunicação. De repente, a gente viu que tudo estava degenerando, tudo estava se desconstruindo. Aquilo que a gente achava que estava consolidado, a pandemia estava conseguindo fazer um estrago grande naquele projeto que a gente vinha trabalhando há cerca de 6, 7, 8 anos. Né? E aí entra a questão da revisão dos processos, e nós começamos exatamente pela coleta seletiva. Chamamos a diretora e o diretor executivo, colocamos as estatísticas, o número de acidentes. Nós estávamos tendo um acidente grave desse tipo
a cada 2 meses. Por exemplo, o outro meteu a mão lá dentro de uma sacola plástica opaca e encontrou lá uma seringa inadequadamente descartada dentro do lixo comum. E aí a seringa veio pendurada na mão dele, veio espetada na mão dele. Então, assim, a coisa ia ficando cada vez mais complicada, e aí nós tivemos que chamar a diretoria. Disse, olha, o risco de imagem aqui é iminente, né? Se acontecer de alguém, e a questão do risco de vida, né, que é mais importante do que o risco de imagem, né? Se alguém vier a se contundir muito dramaticamente nessa direção, levar a óbito, por exemplo, né, é irreparável, é irreparável. E aí nós propusemos fazer uma revisão do processo inteiro, pegando a coleta seletiva, e aí fizemos uma revolução, né? Isso aí a gente chama de revolução, porque já que a gente estava com a mão na massa, a gente tinha que dar o melhor possível. Nós fizemos muitas coisas inovadoras, muitas coisas desafiadoras, muita ousadia da equipe, né? A equipe fantástica. Eu continuava tendo uma equipe fantástica, só que os problemas é que aumentaram. E nós fizemos a remodelagem do padrão internacional que nós adotávamos, né? Porque a gente tem que cumprir um padrão internacional, porque o Senado recebe delegações do mundo inteiro. Então, o padrão ele tem que seguir. Um visitante que chega aqui ele tem que saber descartar um resíduo orgânico, igual ele descarta no país dele, por um padrão internacional. E nós fizemos essa revisão inteira, conversando com o SLU, conversando com o nosso entorno, pensando globalmente, agindo localmente. Trouxemos esses parceiros todos para conversar, identificamos a questão dos gargalos da burocracia, chamamos a infraestrutura, chamamos a parte de patrimônio, porque a gente iria trabalhar esses processos todos lá no viveiro. E aí, no meio disso tudo, surge a parceria com o Ministério do Meio Ambiente, aí é onde a Dani entra, porque nós vimos, nessa discussão, nessa reflexão, nós mapeamos 17 serviços ambientais no viveiro, né? Nós tínhamos esse levantamento, esse inventário, agora já temos 18 serviços ambientais, mas naquele momento a gente já tinha material suficiente para fazer contato com o Ministério do Meio Ambiente e dizer assim, olha, nós vamos revitalizar esse espaço e nós queremos que esse espaço seja uma área de formação cidadã. Como é que a gente faz para construir esse projeto? E aí eles apresentaram a ideia do Sala Verde, né, que é exatamente, se alinha muito com essa ideia, e aí nós topamos o desafio. Chamamos todas as áreas, falamos, olha, nós teremos que remodelar, teremos que revigorar nessa e nessa direção. E aí a Dani, doutora em educação, militante da área ambiental, se encarregou de fazer o projeto pedagógico. Dani, aí eu queria que você falasse aí como é que foi essa experiência de fazer esse projeto pedagógico, utilizando toda a experiência que você já tinha na área. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio enorme estar aqui. Eu vim do Acre, viu? Quem falou do Acre hoje? Desde ontem que a gente está falando do Acre, Nilton. Olha, eu vim do Acre, tenho uma trajetória na área ambiental e isso me honra muito, porque eu estou aqui em Brasília, eu sou servidora há quase 25 anos, e é um privilégio estar aqui coordenando uma área pedagógica que é a do Viveiro e trabalhando com educação ambiental. Eu acho que o grande desafio que a gente tem quando se fala de sustentabilidade ambiental nas instituições públicas é saber como é que isso se capilariza dentro do tecido institucional, como é que a gente consegue mudar o comportamento e as atitudes das pessoas, como é que a gente engaja isso dentro desse processo. Então, a gente partiu efetivamente de uma situação, um problema, que era uma situação do gerenciamento de resíduos, e começou a pensar a organização como um todo. Institucionalizamos uma política de responsabilidade socioambiental, e aí a questão da governança alinhada à gestão propriamente dita, porque a gente tem os direcionadores e depois a gente vai para a prática e consegue entender como é que a gente vai efetivamente tomar esse processo de decisão. E organizou esse programa de educação ambiental para mobilizar as pessoas, educação ambiental não formal dentro do ambiente institucional. O Viveiro, ele é um espaço de 8.000 metros quadrados com área verde, com uma agrofloresta. A gente tem uma bioconstrução, onde a gente literalmente não utilizou nenhum outro tipo de material, a não ser aquilo que a gente tinha, reaproveitando materiais, fez captação de água da chuva, tem a primeira fotovoltaica da esplanada. Então, com essa agrofloresta que se constituiu, né, há mais de 10 anos dentro desse espaço, que precisava ter uma educação ambiental para transformar aquela situação, problema que nós tínhamos naquele momento, essa agrofloresta, que é também
um ponto de conexão de biodiversidade, e a gente está falando de biodiversidade dentro da Terra do Quadradinho, numa esplanada, mas é um ponto de biodiversidade de conexão com a reserva da biosfera do Cerrado, que conecta áreas. Como é que essas pessoas que trabalham no Senado nunca visitaram um viveiro? Como é que a gente vai trabalhar gerenciamento de resíduos se essas pessoas estão descartando todo esse material de forma equivocada, sem pensar na saúde do trabalhador? Então, se a gente começa a pensar que a gente instituiu uma política e começa o processo de formação desses servidores no momento de levar essas pessoas para dentro do viveiro, para dizer, olha, aqui a gente faz a compostagem de 100% dos resíduos orgânicos. Então, se a gente tem uma compostagem, uma bioconstrução e uma agrofloresta, e você trabalha aqui e você não reconhece isso, tem alguma coisa errada. E se a gente está com esse processo? Então, a gente passou, então, a partir da Sala Verde, a levar os servidores e a desenhar esse processo de coleta seletiva dentro do Senado, estabelecendo uma central de pré-triagem de resíduos, fazendo parcerias com cooperativas e associações que envolviam a questão de mulheres, para que a gente também pudesse trabalhar não só na origem daquilo que a gente está adquirindo, porque a gente, a partir dessa política de responsabilidade social, a gente começou a pensar o que a gente está adquirindo, o ciclo de vida desse produto e, quando ele é descartado, para onde ele vai para gerar renda, para possibilitar a inclusão social e, além disso, transformar o espaço de viveiro num espaço onde a gente promove não só a inclusão, mas também a questão da acessibilidade, porque nós transformamos o espaço para que ele se tornasse acessível a todos e a todas indistintamente, a partir dessa situação, problema que era o gerenciamento de resíduos. Então, a gente olhou para o viveiro, viu o potencial de educação e de transformação que ele tem para dentro de uma instituição como é o Senado Federal. Como vocês mudaram a cultura, primeiro, interna dentro do Senado? Imagino que essa é um pedaço da revolução citada pelo Humberto. E também, como vocês abriram esse espaço para a população, para o além-muro do Senado? Os valores são um berço da cultura, né? Transformar a cultura é um processo que se faz de forma gradual. A internalização dos valores de sustentabilidade numa instituição, ela passou por oficinas de capacitação de gestores e de colaboradores. Nós fizemos a capacitação dos colaboradores, 350 colaboradores, que começavam a reclamar dos servidores. A gente abriu um espaço, e ontem a gente conversou sobre isso. A gente muda uma organização quando a gente abre o espaço de diálogo com as pessoas que transformam essa organização. Então, o primeiro passo foi a abertura de um processo de diálogo e de escuta sensível sobre as dores dessa organização. Dores do trabalho, sob o ponto de vista da segurança do trabalho, e as dores das pessoas dizendo, talvez isso não seja a minha obrigação, alguém vai fazer esse serviço por mim. Essa coleta seletiva, a coleta seletiva de todos nós. E aí, quando a gente começou a mapear esse processo e a mostrar para as pessoas, a partir de oficinas de capacitação vivenciadas dentro do viveiro, com colaboradores do viveiro, compartilhando aquele problema e dizendo que aquilo que a gente estava fazendo tinha impacto social, aquilo se tornou diferente. Mas a gente não mudou ainda, né? A gente está em processo. Só para a gente entender, os servidores são servidores do Senado. E os colaboradores, quais são as funções? Esses terceirizados, eles desempenham quais funções? Nós temos servidores efetivos, temos os servidores comissionados e temos os terceirizados, né? Os jardineiros, né, que são 4, eles trabalham em pares, né, de 2 turnos, e o pessoal da triagem também são 4, trabalham em pares de 2 turnos, eles são terceirizados, todos são terceirizados. E, no caso da jardinagem, essa mão de obra ela é a mesma há 15 anos. O que aconteceu, né, nessa transformação foi que eles ganharam uma produtividade impensável trabalhando menos, porque nós começamos a trabalhar as ferramentas e os processos, nós mudamos os processos. Fizemos o redesenho da planta toda, né, da conexão da triagem da coleta seletiva, por exemplo, com a área de compostagem, né, e estabelecemos que a primeira meta, né, nós não contaminaríamos o aterro sanitário de Brasília com nenhum grama de material que fosse orgânico. Nós faríamos a compostagem de todo esse material
Hoje nós fazemos isso, transformamos num processo que dura 8 meses. Depois de testarmos 3 sistemas de compostagem, nós chegamos nesse sistema que é altamente replicável, e isso é um ponto, eu acho que é o ponto central, né? Nós fomos meio que conduzidos a concluir que a coleta seletiva era o centro de tudo. No meio do processo, nós fomos percebendo isso. E hoje nós temos certeza absoluta. Na medida em que, quando nós apresentamos isso nos congressos, esse case do Senado, né, por onde nós andamos, os municípios se identificam demais, porque eu acho que a coisa mais comum de nós, seres humanos, é a capacidade de gerar resíduo. A gente toma café, já ficou resíduo, vai almoçar daqui a pouco, o resíduo já está lá porque o cozinheiro já descascou a batata e, enfim, já tem material orgânico para reciclar. Então, essa nossa capacidade de gerar resíduo é uma característica comum. A partir dessa percepção, nós vimos que o problema do tratamento do resíduo nos municípios, nós tínhamos feito a representação do problema numa área de 8 mil metros quadrados, que é o viveiro do Senado. Então, nós conseguimos estabelecer um fluxo para um Senado que tem 8 mil e poucos servidores. Nós imaginamos, é uma cidade com 8 mil pessoas produzindo resíduo. Recebe 190 mil visitantes por ano. Aí tem um pouco de resíduo a mais ali para tratar. Mas a experiência é interessante quando você começa a tirar as conclusões. Olha só, nós temos 6 pilhas de resíduo que entra a grama com o resto de material orgânico que a gente recolhe diariamente. 8 meses depois, aquilo virou composto, virou fertilizante, volta lá para os espaços arquitetônicos da casa. Então, Burle Marx, toda a galera que desenhou a arquitetura, hoje se beneficia. As flores que vocês veem na visitação do Senado, aquilo ali é borra de café transformada, quase tudo. No Senado, né, no espaço legislativo, se usa muito café para fazer a discussão política, né? Então, tem um volume de borra de café muito grande que a gente resolveu misturar com os restos de comida dos restaurantes, das copas dos servidores, das copas dos gabinetes, e conseguimos fazer isso anexando um elemento a mais, que foi fundamental para consagrar o método de compostagem que nós adotamos hoje. O crédito se deve à Universidade Federal de Santa Catarina. Nós copiamos do jeito que a gente viu, estudou, era o 3º método e é um método espetacular. Nós estamos com ele lá há 4 anos e pouco, quase 5 anos. Não deixe resíduo, tanto é que amanhã nós teremos 200 pessoas reunidas ao lado da compostagem. O cheiro de café, aquele cheiro característico de uma área de agrofloresta, é o que prevalece. Você não tem cheiro de resíduo sendo decomposto, né? E isso a gente tem feito frequentemente. Essa parte da qualidade de vida, né? Como é que a gente passou a inserir, passou a convencer as pessoas de que esse trabalho precisaria do engajamento, precisaria da motivação de todo mundo participando conjuntamente? Nós passamos a fazer reuniões dos setores lá no próprio viveiro. Então, as pessoas, a burocracia, quando queria ter ideias, insights novos, saía da sala com as paredes brancas, se reúne embaixo da mangueira, se reúne dentro da edificação sustentável, com a iluminação natural, com a ventilação natural, tudo para gastar pouca energia, olhando aquele espaço que é belíssimo, né? viveiro@senado.leg.br, é a nossa caixa postal. Qualquer um que queira visitar o viveiro, qualquer um. A gente recebe igrejas, grupos de jovens, nós recebemos estudantes do ensino fundamental, estudantes de universidade, de ensino médio. O viveiro hoje, acho que a principal função dele é ser um repositório das melhores práticas de sustentabilidade ambiental. Então, assim, um município que queira replicar a experiência da compostagem, com 100 metros quadrados, ele consegue fazer com 3 pilhas, ele consegue fazer, apenas filma lá, vai lá, passa uma manhã com a gente e já consegue replicar lá. Não custa nada, não custa nada, não tem royalties, não tem, nem crédito precisa dar, basta fazer, porque o intuito é levar educação ambiental. Então, quanto mais gente replicar, a experiência melhor. Nós recebemos só em 2025, depois dessa remodelagem, 96 instituições públicas e privadas para fazer o chamado benchmarking, a troca de experiências, mas interessado em saber como é que nós fizemos aquilo ali.
né? E alguns chegam e ficam muito surpresos, né, como é que a coisa é tão simples. Porque todo mundo vem pensando que tem um arcabouço teórico gigante ali por trás. Claro que tem. A gente, quando você copia a Universidade de Santa Catarina, ela estudou muito para desenvolver aquilo. Só que nós pegamos já a coisa praticamente pronta, fizemos apenas uma adaptação, né? E aí cada um que queira fazer vai ter que fazer essa adaptação também. Um aspecto super relevante se você pegar o histórico de resíduos do país, você vai ver que em torno de 40% é lixo orgânico, é resíduo orgânico. Com uma medida dessa, se você leva para os municípios que estão enfrentando problema com lixão a céu aberto e tudo mais, você tem o produto da compostagem, que pode, através de vasos, por exemplo, fazer a ornamentação de um centro histórico de qualquer cidade a um custo extremamente baixo. O Senado, por exemplo, não compra mais composto orgânico de forma alguma. Todo o resíduo que a gente produz volta para o espaço arquitetônico, como eu falei. Então, essas experiências, os insights que vocês terão, se tiverem a oportunidade de conhecer o Viveiro do Senado, vão tudo nessa direção. Você olha para um canto, tem lá a geração fotovoltaica que nós começamos em 2010, fomos pioneiros aqui. Eu não estava lá ainda, estou falando só de como isso é um legado intergeracional. Eu tive muita sorte de pegar as pessoas que vieram antes e fizeram com a mesma dedicação que a gente faz hoje e deixaram essas experiências maravilhosas. Você vai ver geração de energia fotovoltaica, você vai ver a compostagem, você vai ver a captação de água da chuva, você vai ver o aproveitamento da água da chuva que foi utilizada na irrigação e que sobrou um tanto lá que desceu pelo dreno e foi para uma cisterna, para novamente voltar para a agrofloresta e irrigar a goiabeira, o mamoeiro e todas as frutas, que são 24 espécies frutíferas que nós temos lá. E esse é um outro serviço ambiental, porque nós conseguimos criar um corredor ecológico entre o Lago Paranoá e a parte de cima dessa vegetação aqui desse planalto. Ao mesmo tempo, nós passamos, através dessa experiência, a incrementar valores. Antes, nós distribuíamos mudas de plantas diversas para recuperação de áreas do Cerrado. Porque o próprio Viveiro do Senado tem uma história super interessante e animadora. A área que é hoje o Viveiro do Senado era uma área rastelada, né? Isso não é conversa sem documentação. Você entra no Google Maps, vai voltando ali sobre o Viveiro do Senado que você vai ver. Era uma área tão degradada há cerca de 15 anos que as pessoas que foram escolher o local do campo de futebol escolheram um outro local porque a grama lá nascia melhor. O Viveiro do Senado é construído em cima dessa área ultra degradada. É uma experiência extremamente animadora, porque normalmente a gente leva ao desânimo, né? A gente pensa, puxa, degradou e agora? Mas em 15 anos nós recuperamos, temos uma agrofloresta colocada no local com todo esse potencial para a educação ambiental. Eu acredito que o principal de tudo, né, do que aparece nessa experiência do Viveiro é que nós conseguimos um caminho de conexão. Nós criamos, por exemplo, a Flora do Senado. A Flora do Senado é um aplicativo que tem um QR Code, todas as plantas estão identificadas. Nós fizemos isso em parceria com a UNB e com o Jardim Botânico. Conseguimos criar uma página para cada planta, e isso está disponível para o Brasil inteiro. Antes a gente colocava na intranet, e aí nós vimos, olha só, questão de eficiência no uso do recurso. O custo que é colocar na intranet é o custo de colocar disponível para os professores e estudantes do Brasil inteiro. Então, cada página que nós conseguimos avançar na identificação botânica daquelas plantas, ela tem agora uma abrangência nacional, ela serve a todo mundo. É o mesmo real que você gastou, só que agora serve a 212, 210 milhões de brasileiros em potencial. E aí, como a gente trabalha na responsabilidade social os 3 pilares, nós trabalhamos a acessibilidade, trabalhamos a equidade de gênero e raça, temos uma equipe com maioria de mulheres, com mulheres em cargos lá de decisão, conduzindo os projetos, em cargo de liderança e tudo mais. Então, o que nós fizemos na Flora do Senado? Disse, olha, a gente tem uma responsabilidade aqui no Senado de fazer a comunicação 100% acessível. E onde é que estão os áudios para o cego? Onde é que estão as libras para a pessoa com deficiência auditiva? E aí nós começamos a agregar, sobre um projeto de educação ambiental, nós começamos a fazer a inclusão das pessoas com deficiência. Então, nós começamos a escalar, ao longo do ano, visitas de
crianças com deficiência. Tem várias escolas especializadas no atendimento a crianças com deficiência e nós levamos periodicamente essas pessoas. Pestalozzi, né? As pessoas lá que fazem a prestação na recuperação de livros, autistas, né? que têm uma especialidade, um foco ultra especial, fazem a recuperação de obras raras ali na Biblioteca do Senado. Então, nós começamos a integrar tudo isso, essas ideias que vão aparecendo. Ontem, por exemplo, a gente estava super tentado a trazer o pessoal da Marcha das Mulheres Negras lá, porque nós temos um espaço, e aí entra a equidade. Nós temos um espaço lá que é o Jardim dos Povos Africanos, né? E nós levamos um pessoal da FUNAI para conhecer o espaço, e eles falaram, olha, eu senti falta aqui do Jardim dos Povos Originários, onde anda, né? Imediatamente nós já começamos a trabalhar a ideia e já começamos a fazer os elementos que caracterizariam aquela memória do que eram os povos originários, do que são os povos originários. O Viveiro do Senado é um espaço que vale a pena ser visitado nessa perspectiva da formação cidadã, e nós conseguimos fazer aquilo que a própria direção recomendava. Olha, nós estamos numa casa legislativa, se você atravessar a rua do administrativo para o legislativo, lá você vai ter um senador da República que ele atende a diretrizes de ideologia da sociedade inteira. Então, você pode sair de lá muito queimado. E se você se queimar lá, ninguém passa a mão na tua cabeça. Então, tem esse desafio também. Nós ousamos, fomos, mas nós temos permissão? Sim, vocês podem ir. Aí, o problema é de vocês se der errado. Nós fomos, chamamos a senadora Leila, levamos, abraçou o projeto de uma maneira super carinhosa, fez o lançamento do Programa de Gerenciamento do Resíduo. Antes era plano, depois da remodelagem toda, nós transformamos em programa, porque tinha uma inconsistência, né? Essa a observação que eu fiz no início. Nós geramos resíduo todo dia, toda hora. Então, não pode ser um plano. É permanente, é um programa, né? E nós estabelecemos a base de um programa e hoje nós temos todo o acompanhamento, toda decisão é baseada em dados, nós medimos quanto chega de resíduo orgânico, quanto entra da grama da esplanada no processo para dar o arejamento àquela pilha, é um dos segredos, né? A grama ela permite um arejamento de maneira que a compostagem inteira ela deixa de ser anaeróbica, ela passa a ser aeróbica e produz os frutos, por exemplo, de você não ter mau cheiro no ambiente. Você pode fazer a compostagem na tua janela que não vai ter mau cheiro, pelo processo que nós utilizamos lá. Levamos, ultimamente, o senador Contarato, da Comissão de Meio Ambiente, e a senadora Damares, da Comissão de Direitos Humanos, para fazer a abertura da 5ª Conferência de Sustentabilidade no Legislativo. Agora, em junho, nós fizemos. E aí você vê outro foco de esperança. A partir da visita, nós levamos os dois para o viveiro e aí construímos o evento na área solene do Senado. Nós tínhamos um senador de esquerda, muito bem definido na esquerda, uma senadora de direita, ideologicamente falando, muito bem definida à direita, fazendo uma abertura em nome da sustentabilidade ambiental extremamente harmoniosa. Nós abrimos a 5ª Conferência com essa simbologia e não escapou ao olhar de ninguém. Todo mundo observava isso, de que o diálogo é possível, né? Às vezes nós estamos mais perto, mais próximos do que pensamos, né? A história de atirar o outro lá para o extremo é, às vezes, uma incapacidade nossa de dialogar. E todas essas lições a gente acaba tirando de um projeto tão simples quanto fazer uma horta num viveiro. Foi assim que tudo começou. Mas eu vou só completar uma bem breve, né? A gente aqui pensa em parágrafo, né? A gente faz tudo isso, mas a administração pública não se faz no improviso. Não se faz no improviso. A gente só muda a cultura organizacional quando a gente se organiza dessa maneira, né? O espírito público está no mapeamento desse processo a partir de uma situação-problema, a partir da medição de dados de resíduos sólidos todos os dias, medimos todos os dias, mapeamos o processo inteiro da entrada de um produto que a gente tem, que a gente está comprando lá na pontinha, né? Seja ela uma caneta, né? Um copo.
estabelecemos critérios de sustentabilidade, reduzimos o consumo, mapeamos essa rota de descarte e começamos a pensar que tudo aquilo que a gente gera do eletroeletrônico, que vai para uma comunidade para gerar renda para jovens em estado de vulnerabilidade social, um reciclado que vai gerar renda para mulheres vítimas, né? Além das cotas que nós temos para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar dentro do Senado, isso tudo faz parte de um contexto que ele é planejado e executado com supervisão, com governança e gestão, alinhados nesse espírito que é público e que mede, na verdade, a nossa intencionalidade, que é uma entrega de valor para a sociedade. Chico, e como nós temos 3 dias para continuar conversando aqui, que ninguém está com fome, eu gostaria, Dani, de lembrar mais um aspecto que é extremamente relevante. Nós estamos inscritos numa categoria que é de meio ambiente e de mudanças climáticas, né? E é super importante a gente observar 2 elementos dessa história toda. Nessa nossa vivência, a gente descobre que as cooperativas de catadores, elas são formadas majoritariamente por mulheres. Essa com quem nós lidamos, a nossa parceira lá em Braslândia, tem essa característica. Esse aspecto, né, ele é um tanto polêmico, mas a gente tem que levar em conta que são chefes de família, normalmente sem companheiro, e aquela pouca renda que tira daquela atividade a empodera, porque ela começa a pagar as suas contas e bancar dignamente as suas despesas naquela situação de vulnerabilidade, apesar da situação de vulnerabilidade, mas a gente ainda entende, nós temos um caminho muito longo pela frente. Eu acho que a gente tem muito a construir nessa direção. O Senado dá uma contribuição importante na questão da cota 2%, na questão da lei, da instituição de um banco que simboliza, né, o feminicídio, a luta para a redução do feminicídio no país. Nós já temos uma lei nessa direção. Você entra lá no viveiro do Senado, a primeira coisa que você vai encontrar é esse banco que a lei estabelece. Está lá com toda a simbologia, a explicação do que é. Então, na entrada, no primeiro cartão de visita, é exatamente uma mensagem da equidade. E aí eu não poderia perder a oportunidade de dar relevância a esse fato. Dani e Humberto, vocês, como os outros colegas aqui, valorizam e nos fazem ter orgulho desse espírito público, mostrando que o quintal do Senado pode ser um quintal universal, um exportador de modelos e políticas para o país inteiro. Muito obrigado. Quando nós envolvemos a gestão escolar, os professores, quando eles começam a tomar consciência de um processo histórico que traz esse estudante mais socialmente vulnerabilizado, de necessidade de reparação histórica, inclusive, né, é que nós centralizamos o caráter do programa.